Fala, rapaziada, mais um episódio do Balanço do Museu. Marcos Vinícius Cabral é o nosso maior pauteiro, sempre consegue personagens espetaculares envolvendo a música. O último que ele conseguiu foi Ney Matogrosso, que arrebentou, né? Foi bom, foi bom. Foi bom demais. Ricardo Brito, que é o homem da música, está chegando aí já já, ele que domina esse tema. Nós somos curiosos, né? Gostamos de entrevistar. E hoje o personagem tem a ver com essa banda espetacular, que é o Barão Vermelho. Anos 80, né? Dominou, né? Muito. E o Guto Goff é uma representação muito forte no rock nacional, né? Tanto é que ele é um dos fundadores da banda. Baterista, compositor, já vamos saber mais dele. Ricardo Brito, quero ver o que ele vai falar. Torcedor do Bangu. Não vamos esquecer de falar isso. Isso é importante, é música e futebol. Já já, tomara que vocês gostem. Olha aí. Que bacana, pô. E aí, querido, tudo bem? Mais um balanço do museu, hein? Mais um balanço no museu aqui, ó, e agora com muito ritmo. Nós vamos passear nos ritmos brasileiros, principalmente o pop, rock, mas também no maracatu e vários outros ritmos e gêneros musicais apoiados por esse grande artista que nós vamos visitar hoje. Pessoal, tenho certeza que vai gostar. Muito, muito, muito. É mais um No Balanço do Museu. É isso aí, vamos lá. Esse cara aqui que conseguiu... Marcos, querido. Olá, Marcos, tudo bem? Flamenguista? Sou sempre. Eu sou Flamengo. Eu apertando a mão. Sou Flamengo. Opa, quem é? Como é que é? Oh, coisa boa, cara. Os peladeiros, todo mundo pelado. Gostei da camisa, hein? Beleza. Como é que é? Que maravilha, gente. Olha só, estou aqui com meu amigo Sérgio Pugliese, mais um No Balanço do Museu. E hoje o balanço é forte. É um balanço com vários gêneros de ritmos brasileiros, várias melodias, harmonias, composições lindas. A história da música popular brasileira está um pouco... Nós vamos estar falando aqui hoje, né, Sérgio, com esse grande Guto Goff, querido de todos. Pô, que honra, cara. Fala, garoto. Esse que é um fundador do Barão Vermelho, isso, e vem trazendo o Barão Vermelho até hoje, né? Verdade. E vamos começar lá da história, trazer meio cronológico, assim, que é uma curiosidade minha. Eu tenho uma informação, você vai confirmar, que vocês, quando você e o Mauro, né, que vocês começaram o grupo, Maurício, você e Maurício. Maurício Barros. Você e Maurício, quando começaram a pensar em formar o grupo e tal, vocês precisavam de um cantor, aí quando chamaram o Frejá, foram chamando as pessoas e precisavam de um cantor. E que vocês teriam chamado Léo Jaime, e que o Léo Jaime é que teria sugerido o Cazuza. Foi isso mesmo? É verdade. Léo Jaime, peladeiro, Léo Jaime, jogador, craque. E a gente conheceu o Léo, uma amiga minha indicou o Léo, eu liguei para ele perguntando, né, se ele teria interesse em ver um grupo que estava se formando. Aí ele foi até o nosso ensaio e tal, e participou ali daquela tarde conosco e falou, poxa, eu já estou em muitas bandas, né? Ele fazia parte, acho que, dos Miquinhos, do Nota Vermelha, uns grupos que ele tinha aqui no Rio, no underground, e falou, mas eu tenho um amigo meu que eu queria indicar para vocês, que é o Cazuza, que ele é ator, mas está muito afim de cantar, me mostrou umas letras dele, é um cara que está afim de entrar na música, e passou essa maravilha para gente. Né? Joia, né? Essa bola, Fala, né? toma o passe dele e divirtam-se. Olha, que legal. E aí, nesse início, vocês eram os compositores, né? A turma que estava na base toda. A gente era uma molecada assim que estava estudando música, né? Começando a estudar música aqui em Laranjeiras, na ProArte, Seminários de Música ProArte, que era uma escola, tinham muitos músicos bacanas assim, na diretoria, e o corpo de professores era muito bom. Eram músicos que atuavam também, né? Não davam só aula, mas tocavam também com artistas e tal. E aí cada um se inscreveu num curso desses. Eu fui estudar bateria, o Maurício piano, Frejá guitarra e o Dé baixo. E na escola, assim, naquelas apresentações da escola, a gente acabou se conhecendo, né? E embora cada um fosse à escola num dia diferente,
em horários diferentes, a gente acabou se conhecendo e formando esse primeiro núcleo do Barão Vermelho. Que bacana. Tem muitas histórias, né, de grupos que se formam em escolas, né? É verdade. Assim, a prática de conjunto, tem aula de prática de conjunto, aí junta as pessoas. O Sururu na Roda foi assim. O Sururu também, que legal. Foi na prática lá da Unirio. Vários grupos são formados assim, em escola. E esses é que vem com a ingenuidade, né? Não é aquela coisa do interesse comercial. Olha, vamos tocar, fazer uma... Vem aquela formação de ideias, de tipo de música. Porque a música tem isso, né? Parece que você é picado por um inseto assim, e aquilo vira. Porque tinha a ver com aquele negócio da história em quadrinho, o Barão Pilotão era da guerra, guerra, não era do... que era o verdadeiro roqueiro mesmo, barra pesada. E aí tinha essa mistura toda. Tinha a coisa do Snoopy, que também nos quadrinhos usava aquele echarpe do Barão Vermelho, mas ninguém gostava assim, né? E aí, beleza, vocês não gostam, então qual é a tua ideia? Qual é a tua ideia? Isso acontece muito em banda, ninguém gosta, mas não tem ideia também. E aí o nome é ótimo. Barão Vermelho, acho que ficou legal. Marca maravilhosa. E vocês usaram muito bem, que tem a coisa da construção da marca também, né? Vocês construíram uma história em cima do Barão Vermelho que tinha a ver com a irreverência do Barão. É verdade. O Barão tinha uma poesia muito marginal assim no início, né? Que já nos diferenciava um pouco dessa geração do rock que estava começando. Porque os primeiros discos assim dessa geração foram Lulu Santos, Tempos Modernos, o Lobão, Cena de Cinema, a Blitz, Rádio Táxi, Erva Doce, a Banda Brilho, que acho que e Marina Lima, talvez. São os primeiros discos, e o Barão Vermelho. Só que depois eu fui reparar, depois de anos, que a grande novidade, assim, em termos de geração nova, era o Barão Vermelho. Porque todos esses outros discos que saíram juntos nesse pacote da primeira leva do rock dos anos 80, todo mundo já tinha 32, 35, 40 anos. Né? Eram todos músicos da geração dos anos 70 que estavam conseguindo... Eram jovens. A gente era jovem de verdade mesmo. Né? O resto era tudo gato. Agora, teve uma coisa que o pessoal fala muito da história dos grandes compositores, né? Essa turma. E no caso de vocês, me parece também aconteceu um pouco isso. Que vocês gravaram lá o primeiro trabalho de vocês, talvez o segundo, mas a hora que ganhou projeção, o olhar lá do Guto Graça, as pessoas foram produzidas, foi na hora que o Ney Matogrosso gravou vocês, o Ney teve um outro desses cantores tops também, que gravaram vocês, aí falou, não, esse... Quem ajudou a gente no início foi o Ney Matogrosso, a Sandra de Sá, que nos ajudou também, flamenguista, e o Caetano Veloso, quando incluiu uma música do primeiro disco do Barão, no show dele no Canecão. E a música foi a música mais bonita do show, aí todo mundo, caramba, que música, que Era o Todo Amor que Houver. Todo Amor que Houver nessa vida. E aí ele fala, essa música é num grupo chamado Barão Vermelho, que está estreando no disco e tal. Qual foi o primeiro show? O primeiro show foi na Riviera de Fiore, aqui na Barra. Porque a gente foi tocar numa escola pública que tem lá dentro, era um festivalzinho desses, assim, à tarde, né? Tipo de 4 às 8, assim. E a gente estava ali naquela galera tocando. A gente também tentou estrear na Feira da Providência, que era um show que o pai do Maurício conseguiu pra gente, mas acabou não tendo. A gente chegou no lugar, não tinha caixa de som, não tinha amplificador, não tinha nada. Só tinha o palco de madeira. A gente, então não vai dar. Mas assim... E a gente, uma coisa bacana, que a gente se identificou muito assim nessa primeira formação, e começamos a ensaiar todo dia. Então a gente ia à praia todo dia, ensaiava todo dia, e Baixo Leblon à noite. Praia, ensaio, Baixo Leblon. Isso, assim, para um grupo iniciante, é uma arrancada vertiginosa, assim, porque você começa realmente a evoluir dia a dia, né? E junto. A música é prática, né? Não existe música difícil, né? Existe se você pratica pouco ou não, né? Aquilo é uma repetição. Então, quanto mais a gente ia ensaiando e repetindo, aquela coisa pegando mais corpo mesmo e subindo, né? E vivendo a emoção, né? Porque vocês viviam, como vocês faziam tudo juntos, era uma família, assim, que era um grupo, a emoção era a mesma, né? O Né tinha 15 anos, o Maurício 16, eu acho que eu Frejá 17, Cazuza 22, era o mais velho da gente, 5 anos a mais, mas assim, a gente era muito garoto mesmo, a gente era verde total, assim. Nós somos curiosos da música, nosso negócio é mais futebol, né? Então, faz uma pergunta aí, que eu quero ver se é bom. Eu queria saber como que foi o seu início na bateria e por que bateria?
Cara, eu fui criado na Zona Norte, né, na rua Silva Teles, que é onde tem a quadra do Salgueiro atualmente. Quando eu me mudei para lá em 67, ali na Tijuca, né? Então a minha infância e pré-adolescência foram ali. E ali tinha essa coisa da cultura muito do samba, da batucada. Então eu me lembro que com 12 anos, sei lá, 13, pedi um atabaque para minha mãe de presente. Já tinha essa hiperatividade mesmo quase epilepsia que os ritmistas têm, né? Ficar batucando em tudo que é lugar. Tem um amigo meu que ele vem aqui, falei, pô, vai dar um tempo aí, tu vai ficar batucando. Aí você anda, vai ficar ali. Eu falei, pô, meu irmão, bota a mão no bolso. Que rola uma hiperatividade assim, né? E a coisa do ritmo, eu acho que é a coisa mais básica da música, né? Onde começou tudo, né? Opa, desculpa, mas a coisa da batucada, do corpo, né? E depois a palma, né? A voz. Aí depois começou a inventar teclado, não sei o quê. Tem um grupo lá de São Paulo que é só de... Barbatuques, que é muito bacana. É muito legal, E agora, em relação a essa batucada, você violão, você tem vários, multi-instrumentista, né? Mais ou menos, assim. Eu toco bateria, né? Eu sustentei minha família tocando bateria. Eu não posso dizer que não tenha sido a minha profissão essa. Eu toco um pouco de violão, que eu uso para fazer minhas músicas, né? Mas não sou um cara que vai pro bar, o cara, vamos tocar aquela do Cartola, vamos tocar e eu saio acompanhando. Eu não tenho esse dom, não. Nem ouvido e nem técnica harmônica para tocar tudo, assim. Mas eu consigo tocar violão, faço minhas músicas no violão. E ultimamente eu coloquei um programa desses digitais da Apple, que é o Logic Audio. E ali você tem um banco de sons assim de todos os instrumentos da orquestra ou de conjunto popular, né? E ali você faz um arranjo ali, então você acaba tocando tudo. Só que você toca no teclado, né? Você dispara os sons através do teclado. Então, assim, hoje em dia eu já tenho uma expansão maior assim desse campo. Eu consigo fazer uma música inteira sozinho, gravar inteiro sozinho, né? Eu tocando. E você tem a harmonia e a letra também. Eu tenho essa parte da poesia assim que eu tinha no início do Barão, mas com a força que o Cazuza veio na época, eu falei, cara, vou deixar esse furacão passar. Tipo aquele lateral que... Na lateral isopor, não, aquele que vai mesmo ao fundo. Eu falei, tá com a velocidade, vou ficar na minha aqui. E depois que ele sai do Barão, né, esses primeiros discos aí... Esse aqui você não tem nada. Esse eu não tenho, é o primeiro disco de sucesso do Barão, né? Que é o Maior Abandonado. Aqui tem o Cazuza e o Frejá muito forte na parceria deles, e tem algumas músicas do Maurício, Baby Support, deixa eu ver se tem mais. Eu acho que é só o Baby Support, então, que tem Maurício Barros. A maioria do álbum é Frejá Cazuza. Agora, fala desse quantas você tem. Aqui tem bastante, hein? Aqui tem umas, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, tem umas 6 aqui. E o legal desse disco é que esse disco é tão meu assim, porque a coisa da capa, eu tinha feito essa jogada toda em casa, tá vendo essa capinha? Aqui era uma capa de ideia, olha. Que eu fiz na minha casa com Eram colagem. ideias de capa que acabaram virando E o álbum seria duplo, com as fotos assim. Eu já tinha mais ou menos programado isso. Acabou na hora que virou e entrou essa imagem de Veneza, né? Mas é um disco que é muito meu mesmo, esse aí, né? Voltando aí com você da Batucada, da vida, né? Citamos até o grupo da Batucada. Você acabou construindo uma das principais casas durante um tempo, né? Que é a Maracatu de ritmos Brasil, brasileiros. Maracatu Brasil. Inclusive botou o nome, o ritmo Maracatu e o Brasil no nome, né? Como é que veio esse... Porque assim, a coisa do roqueiro, ele é muito voltado para si próprio. O roqueiro olha muito para o próprio umbigo, né? Então o universo externo, assim, ou é outra banda de rock ou não é quase nada, assim. E em 98 eu comecei a descobrir a coisa da cultura popular brasileira, né? Eu fui apresentado por uma amiga do Maranhão para um mestre da cultura popular chamado Mestre Felipe, que era o bambambam do tambor de crioula do Maranhão, e esse cara ficou meu amigo. E aí eu fiquei tão encantado com aquilo que eu vi uma similaridade muito grande desses caras com aquele filme Buena Vista, Social Club, que tem a base ali do latino, do afro-latino, né? Falei, cara, esses caras são iguais, são os mesmos mestres, assim, só que da cultura brasileira. Aí comecei a curtir o tambor de crioula, aí viajei, assim, a coisa do rock, realmente, falei, vai dar um tempo agora que eu vou dar uma mergulhada
na coisa, nos ritmos de cortejo, né? Do Brasil, né? Aí conheci o maracatu, conheci o congo, conheci o tambor de crioula, a congada mineira, aí o samba mesmo, né? Que aí realmente eu fui estudar o samba. E vários grupos foram construídos, ensaiavam na maracatu, participavam. Isso é verdade. Eu tenho várias amigas, vários amigos. Mulheres, né? As mulheres de Chico faziam lá. Que legal. A Clarice Magalhães também tinha. Clarice, prima do Cazuza. Exatamente, prima do Cazuza. Muita gente. Eu fui ao maracatu algumas vezes. Então, e você fez até uma estrutura de loja de instrumentos. Tinha tudo, tinha loja, tinha estúdios, tinha festas, né? Tinha bar para o pessoal tocar ao vivo. Assim, foi um movimento de música muito forte no Rio e assim eu me sinto um pouco responsável, junto a outras forças como Monobloco e outros grupos, a ter ajudado muita gente a retomar o carnaval de rua do Rio, né? Porque quando eu fiz esse curso na UERJ com o Odilon, mestre Odilon, que eu aprendi as coisas da batucada, da bateria de escola de samba, né? Falei, cara, que coisa forte, né? E sabia que esses ritmos, né? O pandeiro, a cuíca, eram ritmos de gueto e que as pessoas da Zona Sul não tinham muito acesso a isso ainda, a não ser através de escola de samba mesmo, né? Então, na hora que eu saquei isso, eu falei, cara, eu vou trazer o artesão brasileiro genuíno dos ritmos populares, né? Aqueles caras que faziam os tambores, no caso do maracatu, aquelas alfaias, os caixas e os outros tambores dos ritmos brasileiros, e comecei a trazer os mestres para ensinar aqui também, trazia de Pernambuco, de São Luís. E aí trouxe o inspirador lá do tambor de crioula? Trouxe, o mestre Felipe esteve aqui, e ele eu acho que é Sampaio Correia, que é no Maranhão, não? Que é tricolor, né? Aí ele veio para o Rio, tinha um Fla-Flu, eu falei, pô, vou levar o senhor no Maracanã. No Fla-Flu, eu sou tricolor. Eu falei, então vai perder, hein? Vai manter? Não, eu sou tricolor. Aí foi 1-0 Flamengo no jogo. Ele já tinha 86 anos, cara. Eu fui assistir um Sampaio Correia Juventude lá em São Luís. Foi bem legal. Manda outro aí, mano. Guto, assim, o Barão sobreviveu à saída do Cazuza e do Frejá. E vocês continuam até hoje, né? O que você atribui o fato de vocês estarem na estrada até hoje, mesmo com a saída dos dois? É o Suricato que está hoje, né? Hoje é o Suricato. Cara, é uma coisa quase que inédita, né? Porque assim, num time de futebol, tudo bem, teve o Zico, depois do Zico apareceu outro tal, não interessa quem é o melhor, ninguém substitui, não. A rapaziada arruma alguém para botar ali naquela camisa. Na música, é muito raro acontecer isso. Eu acredito que talvez até nem exista outra banda que conseguiu consagrar 3 cantores, né? E eu dei essa sorte de estar no Rock in Rio, por exemplo, de 85, com o Cazuza cantando, depois em 2001 com o Frejá cantando e agora em 2024 com o Suricato, né? Então, assim, na hora que estava ali, cara, aquilo passou na minha cabeça, a gente estava lançando uma música inédita com letra do Cazuza, inédita, cara, voltou aquilo assim, aqueles 40 anos, eu falei, caramba, como é que eu estou ainda aqui em cima desse cavalo e tocando, e a galera tá gostando, né? Então, uma coisa que é diferente do esporte, né? O esporte, o camarada tem aquela coisa, depois ele sai, tudo bem, às vezes gosta de jogar um master, mas já é outra coisa, né? E no caso da música, não, né? Você tem que tentar sempre estar melhorando, né? Não é uma fórmula muito repetida, e no caso do Barão, que tem uma carreira de 45 anos, né, quase, isso mudou muito assim, né, ao longo do tempo. Né? Mas nós sempre tivemos um produtor, aqui, até ele morrer, foi produtor de todos os discos, que é o Ezequiel Neves, que foi o jornalista que nos descobriu. Junto com o Leone, o Cazuza, o Exagerado, o Ezequiel. Isso mesmo. E o Ezequiel era assim... Ele era músico também, ele participou do grupo. Cara, o Ezequiel, ele não sabia nada de música e sabia tudo, porque ele era um ouvinte muito requintado de música, então ele gostava de Nina Simone, Miles Davis, Rolling Stones. Ele produziu o primeiro disco de sucesso de vocês, não teve junto? Não, ele teve em todos os discos, né, até morrer, né? Né? E todos do Cazuza também, né? Porque era um cara que não era músico, mas gostava muito de música e tinha muito bom gosto, né? Então, se ele pegasse uma letra do Cazuza assim que ele achasse, garotinho, joga isso fora, fazia assim numa boa, isso aqui não tá com nada, tá sabendo? E o Cazuza respeitava. Não, eu respeitava, porque realmente quando ele falava isso, tinha seu fundo de verdade. Né? Agora o cara tem culhão, né? O cara amassar uma letra do Cazuza e falar, garotinho, esquece isso. Agora, das tuas letras, qual que você acha que fez mais sucesso aqui, mais
Cara, a música que eu ganhei mais dinheiro é uma letra assim que eu acho uma bobagem, é o Puro Êxtase, né? Do Barão, mas assim, mas é uma letra bobinha, assim. Você toca um pouco pra gente no violão? Cara, eu acho que eu não toco. Não? Eu não sei tocar o Puro Êxtase. Eu não sei tocar, não. Quer cantar um pouquinho a capela? Só pro... Capela? É. É aquela toda brincadeira, não devia ter hora para acabar. Toda quarta-feira ela sai sem pressa para voltar. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés no salto alto, cheia de desejos, vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta para se derreter. Aí ela é puro. Agora, não, isso aí foi meio de sacanagem, assim, porque o pessoal do Barão teve uma época que queria ser comercial, assim, propositalmente comercial. Aí eu falei, vocês gostam de letra de joelho, né? Então vou fazer aqui uma agora, assim. Mas a gente queima a língua também, né? Que foi a minha música que me deu mais grana, assim, ajudou a pagar colégio de filho, faculdade, e é assim, a que eu menos dou importância, assim. E eu tenho um livrinho, né, tem 40 letras e ilustrações também, né? Que é uma coisa que as pessoas não sabem aqui. No caso da capa, isso aqui é uma foto minha que eu tirei no interior de São Paulo, né? Parece um pentagrama de música, com os passarinhos assim. E quem alimenta quem, né? Quem sabe? Você é um artista, né? Você joga nas 11. Pô. Cara, eu sou mediano nas 11, assim, né? Não sou craque em nenhuma posição, mas eu realmente era aquele peladeiro, joga lá na frente, podia jogar, joga aqui do lado, joga na zaga, dá. Não, craque Aquela coisa do Ricardo. Quem faz bem, o Pelé faria bem, jogaria bem qualquer esporte, qualquer posição. Hoje eu estava conversando com meu filho, ele estava falando do Ronaldo Fenômeno, jogando tênis, que joga muito tênis, não sei o que. Eu falei, gente, o Ronaldo é um fenômeno, ele jogaria bem. E eu acho que é o seu caso também. Não, você é um craque na parte da música e entendeu eu acho que você entendeu o mecanismo da música, por isso você consegue produzir e ao resultado não é porque você fez isso ou aquilo certo, é porque o Barão Vermelho. Gente, o Barão Vermelho existiu até hoje, é você. É uma loucura. Eu sou o fundador do Barão Vermelho. É uma loucura, né? É o fundador e mantenedor. É o atual. Não, é difícil mesmo fazer as coisas andarem, né? Mas assim, o Barão é um esforço coletivo, sempre foi, né? Porque é aquela coisa, banda de rock, se tiver alguém ali no bolo que não tá... É igual time de futebol, né? Tu vê que o cara tá ali, mas tá de sacanagem, meu irmão, sai, vai pro banco. Prefiro botar alguém que vai correr do que botar você aqui de sacanagem. Então sai fora. E do quarteto inicial, quem era o melhor? Bom de bola. De futebol, cara, honestamente, assim, o pessoal da música, assim, não tem muita gente boa de bola, não, né? São poucos que... O Tony Platão, um cara que jogava bola legal. O Evandro Mesquita também. O Evandro também, que eu já peguei o Evandro já sem joelho, mas dá pra ver que... os melhores, assim... Os melhores são tricolores. Quem é que jogava bola também? São tricolores? O Platão e o Alceu Maia jogava bem, pô. Alceu era bom? Era bom de bola, pô. Eu não sabia perder, então isso também na pelada é uma coisa que também é determinante, né? Aquela pessoa mesmo, eu não vou perder nem por caralho esse jogo. Então comi um osso também violento, assim, e tive a oportunidade de jogar pelada ali na Barra, a pelada de um advogado, Carlos Cortázio, que a rapaziada, o Carlinhos, meu amigão. E eu ia muito na pelada dele, quase peguei assim o Dirceuzinho na época que morreu, né? Então é da antiga mesmo, quando eu jogava ali na Barra, aquele campo de terra. E aí eu comecei aí, cara, joguei bola assim, fiz zaga com Jair Pereira, cheguei a jogar com o Branco na lateral, marcando Arthurzinho. Jogando... Não, mas assim, você melhora jogando com gente boa, né? O Hernani, meu amigo, peguei o Mendonça do Botafogo, né? Jogando futebol ainda. Jogava muita bola, assim, era uma delícia jogar futebol ali do lado dele. Hoje o filho dele joga lá. O Afonsinho, né? Essa Afonsinho, turma. o trem da alegria, espetáculo. Mas assim, a rapa que eu falei é Rivelino, Paulo César, Geraldo. A rapaziada, pô. O Geraldo, assoviador. Que jogadores, né, cara? Craques demais, né? Hoje, na pelada do Carlinhos Cortado, quem continua jogando é o Tony Garrido, joga direto lá. O Tony vai, né? Joga. Cara, o Tony nunca fez um gol em mim na pelada do Cortaz em 25 anos, sei lá. Goleiro? Não, jogava na zaga, ele de atacante. Nunca beliscou, chegou lá no Rock Gol, fez um gol no meu time. Eu falei, pô, ficou 20 anos lá sem fazer o gol, nunca beliscava. E o Nélio joga também, né? O Nélio é meu amigo.
coisa Ele era boa. da rua Silva Teles também, ali do Andaraí, né? Isso mesmo. Da minha rua ali. A gente é parceiro de. Agora, o Renato Girão, da Lanterna Lúdica, Ah, né? é. É seu fã, me lembro de seu filho, inclusive teve na loja dele. Ele há joga? pouco tempo. Ele joga o Renato? Não. Eu nunca vi, né? Mas ele pediu para fazer uma pergunta para você. Ah, que legal. Que tem até a ver com ele. Porque para falar dos Britos. E ele Ah, os Ricardo Britos, Brito, é. né? Ah, garoto. Os Britos foi bacana também. Foi uma Conhecer. onda boa, cara. Porque o. Eu me identificava lá. Eu tinha que estar ali. Os Beatles foi uma sacanagem assim, que tem um filme da história dos Beatles que chama Os Cinco Rapazes de Liverpool, né? Que as pessoas não conheciam, mas no início o John Lennon tinha um amigo dele, era baixista, chamava-se Stu Sutcliffe, e depois ele virou fotógrafo, esse cara, foi para a arte e saiu dos Beatles. Então, é um pré-Beatles, assim, quando eles tocavam só as músicas do rock and roll inicial, Long Tall Sally, né? Aquelas músicas todas, All Over Beethoven, caramba. Então, é o começo dos Beatles, antes deles comporem, e com essa formação que pouca gente conhece. E aí, aqui no Brasil, o filme foi ser lançado no Circo Voador. Não tinha nem Ringo ainda. Não tinha o Ringo ainda não, era o Pete Best ainda. E aí a Jussá, a Maria Jussá do Circo, falou, vou formar uma banda para lançar o filme aqui no Brasil. Aí ela escolheu eu na bateria, o Jorge Rael, o Rodrigo Santos no baixo, o Nani Dias na guitarra e o Dado Villa-Lobos. A gente era um quinteto também, né? E fizemos esse show de estreia. E a partir daí a gente resolveu ficar e ficamos tocando aí por anos, né? Como Os Britos, né? Foi um trocadilho assim, infame dos Beatles. E você continua assim com outras formações, tem trio que faz. Ah, cara, eu gosto de sair um pouco porque a coisa do rock, assim, quando você está na estrada fazendo só shows grandes, aquilo te engessa muito, né? Você fica muito enquadrado dentro daquela coisa ali. Então, cadê aquela curtição? Então, eu gosto de tocar em barzinho. Às vezes eu toco aqui na Farânia, aqui faço um quartetozinho de instrumental, vou lá pra gente brincar ali, curtir. E tem o meu trabalho solo também. Eu não achei, só achei 2 discos aqui, ó. Deixa eu ver se O Renato até pediu para falar sobre o blues. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é tudo disco solo meu, ó. Que as pessoas não conhecem. Aí eu fiz esse boxezinho aqui, porque o CD acabou, né? Então, fiz esse boxezinho, ó, para vender com os 3 discos, né? Então, eu tô sempre assim, tentando, cara. Não seria uma jogada nova, mas isso também... faz parte da sua cultura musical também, né? Você melhorar o conhecimento para fazer melhor todas as coisas. Né? Porque qual é a música que é legal? É o jazz? O jazz é legal. O samba é legal? Pô, o samba é legal pra caramba. E o bolero? Pô, o bolero também é do caralho. E o tango? Pô, o tango é foda. E o rock? Pô, o rock é do caralho. O que é ruim, cara? Não tem música ruim. Aí, o Brasil... Tem música mal feita, né? Mas assim, estilo ruim, não. Isso é uma cultura comum no ritmo. Né, misturar ritmos. Ah, é verdade. Isso o repertório você, melhora como bem. ritmista, você tem isso da sua origem de mesclar isso, né? Fazer essa. Não, eu já saquei umas coisas assim, os ritmos são muito parecidos, né? São quase primos de primeiro grau mesmo, né? Então, quando eu descobri o maracatu, né, que é aquele primeiro rock do Bill Haley, né? 1, 2, 3, é a acentuação do maracatu, né? No primeiro rock and roll lá, em 1950. Como é que pode o maracatu ter a ver com o rock and roll, o primeiro que foi gravado? Mas é porque os tambores africanos são parentes mesmo, né? E às vezes a coisa do ritmo, a pessoa aprende aqui de um jeito, aí o cara acha que aprendeu, vai lá e ensina uma diferençazinha, já mudou, e o cara acha que estava ensinando o que ele aprendeu, né? E cada um tem um jeito de ver, né? É verdade, é verdade. Você ensina de um jeito, mas eu aprendo de um outro. É verdade. Nós estamos ouvindo aqui você falar, cada um está ouvindo de um jeito. O Renato mandou outro aqui, que ele já tinha falado dos Beatles, falou do Mimi Lessa, né? Blues, é isso? Ah, o Mimi Lessa é um amigo meu gaúcho, né? Torcedor do Internacional, e ele começou a tocar em 1968, né? No Liverpool, que era um grupo lá do Sul. Então ele é um deus da guitarra lá no Sul, né? É meu amigo aqui no Rio, mas eu já toquei muito com ele, assim, é meu irmãozão. E eu sempre tento mudar também, né? O meu primeiro disco solo, eu fiz questão de chamar um baixista diferente em cada faixa também, para poder experimentar a coisa de tocar bateria com outro músico, né?
Porque música é igual conversar, né? Igual a gente está batendo papo aqui, é a mesma coisa, né? Você não pode gritar o tempo todo nem falar muito baixo. E o futebol, nós estávamos chegando aqui, o Sérgio, olha, eu acho que ele é Bangu. O Marco falou, a foto do Instagram dele é na camiseta. Mas olha aqui, não pode ser Bangu, sou né? Olha a flamenguista camisa. Flamenguista. É um vitorioso, né? Cara, o Flamengo hoje é o The Best. Não, né? o Flamengo Tudo está de no bom. ar. O Felipe Luiz também é um cara muito organizado. Espetacular. Faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 9 de agosto. E sou fã dele, gosta de rock, né? Fui elogiar ele numa entrevista que eu fiz na Flá TV, né? Falei, pô, eu adoro o Felipe Luiz, acho um jogador inteligentíssimo. Comecei a sacar a onda dele jogando, né? Falei, pô, que craque, assim, né? Cara, cabeça dentro do time. Aí, um dia no Flamengo e Vasco aqui, o cara vai entrevistar ele no final do jogo. Vamos fazer uma entrevista aqui. O que você achou do jogo? Ele, não, primeiramente eu queria mandar um abraço pro Guto, que me elogiou meu futebol. Ele é assim. muito humilde. Pô, o cara é gente boa, né? Agora vai elogiar como técnico. Vou. Exatamente. Não, ia fazer Aproveitar aqui para elogiar. Não tinha a coisa do treinador brasileiro, aquele dono da verdade, aquele cara que fala, não, que esse jogador não tem que fazer o que eu falo, não está versátil, não está... O Felipe Luiz, o que ele comentou do Alcaraz, quando, olha, mas o Alcaraz, você não deu chance, foi o jogador mais caro da história do Flamengo. Aí ele falou, olha, eu me sinto um fracassado com o Alcaraz. Eu tive uma pérola na mão não consegui fazer ele jogar. Eu tenho uma dívida com esse rapaz. Ele é um craque, vai ter muito sucesso na Europa. E eu tenho Cara, eu achei isso genial para um treinador de futebol. Eu nunca vi nenhum, esses técnicos normais do Brasil, eles não fazem. Jogador, ele não acertou, eu dei chance a ele, eu fiz. Sabe, tem uma. Se bem que ele foi corajoso em jogar ele fora, assim. Eu não teria essa coragem. Eu sou 9 de agosto, mas eu falo, segurar esse malandro aí, calma que. Ô, Marquinhos, é Bangu ou Flamengo? Eu jurava que era Bangu. Cara. Não, assim, vocês viram o Vale Escrito, né? E o Dr. Castor. A série do Castor. Uma maravilha, né? Você saber que no futebol tem isso, né? Aquela escola ali Porque quem jogou pelado assim passou muito por isso, né? Quando o Cazuza saiu do Barão, eu peguei aquele disco do Barão, que é o primeiro sem ele, Declare Guerra, e com a capa do disco, botei aqueles números de pano nas costas e quase não tinha show, né? Porque quando o cantor sai da banda, a banda é implodida, assim, né? Ninguém acredita mais na banda, né? Então o Barão acabou, então tinha muito pouco show. E todo final de semana eu saía do Andaraí com uma rapaziada, com essas camisas do Declare Guerra Futebol Clube, né? Ia jogar aí, quebrar o pau aí, futebol de 11, mas jogamos em tudo que é lugar do Rio, cara. Jogamos ali Campo da Arça, ali perto do aeroporto, Lote 15 em Caxias, no Éden de Belfort Roxo, com São João de Meriti. Meu irmão, em cada buraco, joga bola que tu não acredita, assim, meu irmão. Você tem fotos disso? Cara, eu posso tentar achar, assim. Mas e o meu time, eu sempre fui o pior do time, né? Mas eu escalava, assim, pegava aí 3 irmãos ali, os caras batem uma bola. Isso, vem pra cá, fulano. No Barão, isso é uma característica sua. Você é o cara, né? Escolha legal. Que articula, agrega todo mundo, convida e faz funcionar, né, o Guto? Porque isso aqui é importante. E pelada tem que ter motivação, né? E às vezes a gente saía dali do Andaraí, da Silva Tênis, era 1 da manhã, vinha pra Lagoa aqui, jogava bola até 5 da manhã e voltava. Chegava todo mundo sujo de terra, assim. Então, fui peladeiro mesmo, assim, de gostar muito de futebol mesmo, né? Até que falei, cara, eu já tô coroa, eu vou parar, né? Aí parei uns 3 anos de jogar, fiquei sem jogar, falei, pô, acho que eu vou lá no Caiçaras, que eu jogava na pelada da rapaziada. Vou lá jogar um dia. Aí fui, cara, jogar, ganhei umas 3, 4 peladas seguidas. Falei, meu irmão, acho que eu vou voltar a jogar. Aí fui correndo no aterro, pô, machuquei o joelho, fiquei com o joelho desse tamanho, corri com tênis baixo, né? Não sabia que tinha que ser tênis com bola, na minha época não tinha isso, né? Corria de bamba, até conga, né? Aí arrumei uma lesão no menisco, aí procurei um médico, falei, pô, agora vou voltar. Aí o cara falou para mim assim, cara, eu não vou operar o seu menisco, porque se eu operar, o seu joelho vai continuar ruim, porque você tem um desvio aqui nesse osso aqui. Aí eu falei, é? Ele falou, então eu vou serrar o seu joelho aqui ao meio, vou colar esse osso e depois eu opero o menisco. Falei, tá bom, doutor, tá legal, muito obrigado. Me aguarde amanhã. Eu me aposentei, falei, mas quer serrar meu joelho. Agora, fala do Cazuza aí. Cazuzão, flamenguista, né? Flamengo. Filho do João Araújo. O João Araújo, o pai dele, foi candidato, eu acho, a uma eleição no Flamengo, né?
O João tinha esse sonho de ser presidente do Flamengo, né? E Cazuza é uma pessoa maravilhosa, né, cara? Um meteoro, assim, que passou muito rápido pela nossa vida, mas foi uma luz, assim, muito intensa, né? E parece que tinha uma urgência em fazer tudo antes de todo mundo, né? Eu comentei isso com a Lucinha, a mãe dele, outro dia, que até me mandou uma mensagem hoje, agradecendo que eu fui participar lá do desfile em São Paulo, da camisa verde e branco, né, que o enredo foi Cazuza. Eu fui o único do Barão que fui, pô, virei a noite lá em cima do carro alegórico, curtindo. E aí eu comentei com ela, eu falei, Lucinha, essa coisa do Cazuza ter feito tudo muito novo, né? Usado drogas com 15 anos, ser homossexual, aquela velocidade toda para tudo, parecia que ele sabia assim, que o negócio dele ia ser rápido, né? Só pode ser, né? Que ela é uma pessoa muito precoce em tudo, né? Mas o que você atribui, assim, no futebol, né? A gente sempre fala assim, caramba, como é que pode, né? A geração de 80, geração de 70, era muito craque, né? E na época, na sua época, década de 80, era muita banda boa, né? Deu uma freada, né? Ou não deu? Eu acho que essas bandas da geração 80 vieram muito, são fruto daquele período da ditadura militar também, eu acho, que tinha aquela coisa repressiva, né? Porque o Barão no início chegou a ter algumas letras censuradas, né? Mas eram besteiras, assim, tinha a primeira música do disco, que era, como é que é? Era o Posando de Star, que o Cazuza falava uma hora, você precisa dar. Aí não podia. Você não pode, não. Você precisa dar. Dar o quê? Vai dar o quê, porra? Não vai dar porra nenhuma, não. Então, quer dizer, aí o Ezequiel, esperto pra caramba, botava, você precisa dar-se. Aí passava a letra, entendeu? Então a gente veio dessa coisa de controle, você não podia ter cabelo grande, você não podia fumar maconha, você não podia fazer nada, né? Era aquela ditadura militar mesmo, que a gente acabou pegando disfarçadamente um pouco essa opressão toda, né? O SPB, né? A música foi o que já era nos anos 70, principalmente quando tiveram os festivais, né? Que foi Chico, Caetano, essa turma, começou com isso. É meio que a sociedade dizia, através da música, aquilo que queria falar e não podia. Então iam nas entrelinhas. E muitas metáforas, não sei metáforas e tal. E com vocês já foi uma coisa mais direta e com o ritmo, que o rock sempre foi uma coisa de revolucionária. Contestadora, revolucionária. Contestadora. Eu falo muito isso, assim, né? Eu sou um letrista da geração do rock, né? A minha poesia, por exemplo, é muito direta, assim, a entrada ali mesmo, embaixo, na bola, assim, não tem negócio de ficar rodando. Então, quer dizer, eu brinco com isso, né? Que tem muita gente que odeia isso que eu falo. Prolixo é pro lixo, né? E metáfora é metafora, né? Vai bater um pênalti, bate uma metáfora aí pra tu ver onde a bola vai parar. Vai, Marquinhos, mais uma. A gente já está finalizando. Guto, nós três somos privilegiados porque a gente pegou a década de 80, que foi a mais rica que eu considero do rock. Eu queria que você falasse assim, de três caras, particularmente, que são até hoje considerados os grandes letristas, que é o Cazuza, o Renato Russo e o Arnaldo Antunes. Por que hoje nós não temos tantos Cazuzas, tantos Renatos Russos e tantos Arnaldo Antunes? O que falta? Rapaz, eu acho que falta educação mesmo, né? Falta escolaridade, escola e oportunidade, porque a poesia ficou meio secundária, assim, né? As relações hoje são muito superficiais e individualizadas, né? As pessoas, isso aqui é o meu celular, o meu computador, a nossa galera falava em turma, né? A gente andava em turma, né? Eu acho que tem isso também. Duas coisas assim, qual foi o show da sua vida e o disco? Todos que você considera, às vezes nem pode ser o que mais vendeu, o que você mais gosta. Então, o que eu mais gosto do Barão é o primeiro mesmo, que é o mais imperfeito e o mais legal por isso, né? Por não ter esse controle assim, né? A arte pura, mesmo, verdadeira ali, é o que eu mais gosto, o primeiro. E show, cara, eu acho que tem vários shows importantes, né? Tem os Rock in Rio, são muito importantes, porque é o maior festival de música do mundo. O Rock Concerto, que o Barão fez com a Blitz, em 83 também, antes do Rock in Rio, foi um showzaço na Apoteose. Eu participei dos festivais aí todos, Hollywood Rock, né? Fizemos a abertura dos Rolling Stones também, foi uma coisa que marcou muito a minha vida, assim, tipo, por serviços prestados, né? Os shows dos Britos na Inglaterra, quando a gente foi a primeira vez em 2005, foram fantásticos também, parece que fechou um ciclo, assim, da minha vida, do que eu achava que era o rock, né? E tá em Londres, e a gente tocava na rua, tocava em restaurante, tocava em tudo que é lugar.
assim, já puxava, pá, ninguém, caramba, juntava uma galera na rua. Então, eu acho que a grande coisa para mim foi a persistência também, né? Ter atravessado 4 décadas, né? Isso é muito difícil na música, né? Você resistir ali, conseguir pagar suas contas e pô, melhor você arrumar outro trabalho, não tá pegando nada, né, tal. E muita gente para, né? Quantos músicos fantásticos aí eu vi saírem, né, ou desistirem, né? Ou voltaram, pararam e voltaram depois. Mas RPM. Eu acho que o futebol, né, não tem não deixa de ser um privilégio, né? Porque tu pegar um Mick Jagger, né? Tu vê bandas aí no Rock in Rio, às vezes com vocalistas com 70 e tantos anos, né? Baterista, né? O Zico ter que parar, dá pena esses jogadores terem que parar, né? O músico a gente às vezes consegue, né, ter uma vida mais prolongada, né? E quando tem essa... Porque no caso do Guto, nós estamos falando também de um artista que se renova, né? Porque é um artista que está se recriando toda hora com os trios, com o blues, o jazz, o rock, aí volta, mantém o Barão firme e forte, então ele tem essa resistência e resiliência, né, que como fala. Você perguntou o negócio do Cazuza, Arnaldo Antunes e qual era o outro? Renato Russo. Eu poria o Herbert Viana também nessa turma aí. Excelente, muito bom letrista, né? Excelente. E como é que pode, assim, imagina Pelé, Zico, Maradona e Ronaldinho Gaúcho. E fenômeno, né? Quem são os poetas de agora da bola, né? Para substituir Pelé, Zico, Maradona, Ronaldinho, fenômeno e o Bruxo. O Romário também. Quem joga essa bola hoje? Quem é? Eu não conheço. Não há renovação, né? Eu não conheço. Mas tem gente jogando bola bem também, né? O Barão é sua vida hoje e futuro. Tem algum projeto que você ainda não realizou que você gostaria de realizar? Tem diversos, assim, né? Eu tenho muita vontade de fazer ainda alguns discos solo, né? Que eu cometi a besteira de dizer que eu ia fazer um disco solo para cada letra do alfabeto, né? Então, juntando os meus que eu fiz com os do Barão, ainda estão faltando uns 5, assim, pelo menos. Então, eu quero realmente cumprir isso que foi prometido, né? Ter um disco com cada letra no título. E quero fazer um livro de fotografia também. Estou curtindo muito a Serra da Bocaina, né? Vem cá, a primeira letra que você emplacou, qual foi? A primeira letra que eu fiz foi com Ezequiel Neves, o Declare Guerra, né? Declare Guerra. E Torre de Babel, foi Torre de Babel, desculpa, que era muito legal, que era, como é que é mesmo? Que piração, eu estou na terra ou no céu, ninguém se entende nessa Torre de Babel. E a letra com Ezequiel, né? Porque ele, quando viu o Cazuza sair, falou, vem cá, vamos começar agora a fazer aqui. Aí fiz essas 2 parcerias com ele e depois eu comecei a fazer sozinho mesmo. Foi um empurrãozinho assim dele. Muito bem. Então, para finalizar, fala o que a música representa na sua vida. Representa tudo, né? Porque é a oportunidade, primeiro, de ter acreditado num sonho, né, de infância, que era a coisa de nos tornarmos músicos, e o Ezequiel ter nos descoberto tão novos e a gente ter conseguido, a partir daí, aproveitar dessa oportunidade, que é muito difícil, né? Eu acho que a música e o futebol são muito parecidos nesse sentido, né? Muita gente joga bola bem, mas são poucos os que atravessam esse cabaço aí que existe, né? E na música também, cara. Muita gente boa que acaba ficando pelo caminho, ou fica 10 anos e depois não tem mais nada para apresentar. E você tem ideia, assim, né, da felicidade que você passou para a gente e para tantos milhões de pessoas? Cara, eu tenho um pouco, porque eu, como viajo o Brasil todo ainda, né, eu sinto o carinho das pessoas, né? As mensagens aqui pelo Instagram, pelo Messenger, né? Sempre tem uma coisa carinhosa, assim. E tem uma coisa que me lembrou agora, e o pessoal de São Paulo ficava assim... Mas aquele Barão, ele é muito carioca, né? Ele tinha, como o Legião tudo agora em Brasília e tal, o Barão tinha vestir essa coisa, essa carioquice, né? Tinha mesmo um lance carioca. Né? O Cazuza, muito a coisa de bar, né? De ser um cara que frequentava bar todo dia, né? Isso é muito Rio de Janeiro. Agora São Paulo equilibrou o jogo ali, que eles adoram botequim também, né? Mas o Rio tinha essa tradição antiga, né? Dos bares, né? Botequins, né? E o Cazuza desde o início, né? O Benzinho eu ando pirado, rodando de bar em bar, jogando conversa fora só para te ver passando, gingando, me encarando, me enchendo de esperança, me maltratando da visão. Coisa totalmente carioca, né? Me maltratando da visão. Aquela belezura assim, você, brinde!
outro chopp, né? Isso aí. É isso aí. Pô, muito Legal, obrigado. rapaz. Pô, Pô, tamo junto. Brigadaço, cara. Olha.